Olá, bom dia. Bom dia. Muito bom dia a todos. Boa segunda-feira aí para todo mundo. Estamos começando aí mais uma semana, né? De trabalhos aí para todos. E nós vamos aqui começar os nossos vídeos sobre como resolver os conflitos conjugais através da Bíblia, da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre 2 segredos que são segredos que ajudam o casal a superar os conflitos do seu casamento. E nós estamos com essa palavra muito na moda, né? Superação. A gente vê às vezes algumas pessoas se superando em algumas atividades. Outro dia eu estava vendo um vídeo de um atleta, uma moça, né, que era atleta, e ela chegou a ser campeã olímpica na corrida de acho que 100 metros ou 200 metros, eu não lembro bem. Mas ela teve um problema muito sério na infância com relação à musculatura dela, né? Ela era uma menina muito franzina e era uma mocinha que tinha problemas na musculatura. E como o atletismo a ajudou na superação disso, até que ela se tornasse uma campeã olímpica. E a gente vê alguns vídeos aí, alguns documentários e histórias de superação. Tem um outro filme também chamado Homens de Honra. Homem de Honra, um filme sobre superação, falando sobre o primeiro negro que se alistou na Marinha americana, e ser um fuzileiro naval, numa época em que havia muito racismo na comunidade norte-americana, né? E ele se superou, né? Então, enfim, tem muitos exemplos de superação. Esses exemplos viraram documentários, viraram filmes, e hoje a gente queria falar sobre como um casal pode superar. Quais são os segredos? Existem 2 segredos revelados na Palavra de Deus, que são segredos que ajudam o casal a superar os seus conflitos. E hoje nós vamos falar sobre esses 2 segredos. O primeiro, e esses 2 segredos estão aqui na Palavra de Deus. Paulo fala desses segredos em Efésios capítulo 5, verso 33. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. O apóstolo Paulo está falando do esposo aqui agora, né? E ele fala para as esposas, depois fala para o esposo. E nessa palavra para o esposo, ele diz assim, olha, você, marido, deve amar a sua esposa. E depois ele se dirige para a esposa dizendo assim, você, esposa, deve respeitar o seu marido. São essas 2 palavras, esses 2 termos, que são esses segredos para superar os conflitos. Amor e respeito. Amor e respeito já virou livro, né? Nós temos um livro sobre casamentos, né? Escrito pelo Emmerich, eu acho que é o autor do livro, e ele fala, o título do livro é Amor e Respeito. Vários escritores que escrevem para casamentos já escreveram sobre essas 2 expressões, amor e respeito. Por quê? Porque pela palavra de Deus nós entendemos que estes são 2 armas poderosas para se evitar e para se resolver conflitos conjugais. O marido deve amar a esposa e a esposa deve respeitar o marido. E nós vamos falar hoje, nessa live, sobre esses dois segredos. O primeiro deles é o amor. E a pergunta é, já que o marido deve amar a esposa, como
o marido deve amar a sua esposa. O apóstolo Paulo explica aqui no capítulo 5 como deve ser esse amor. E nós vamos começar por aí. No verso 25, olha o que ele diz no verso 25. Primeiro, ele diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isso, olha só. Aí volta o como de novo. Bom, eu devo amar a minha esposa como? Como Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? Como foi que esse amor de Jesus pela igreja? Duas coisas que Jesus fez, segundo o apóstolo Paulo aí. Ele diz que Cristo amou a igreja a ponto de se entregar por ela. Se entregar por ela. Primeira coisa, deve amar a esposa a ponto de se entregar por ela. E Jesus se entregou pela igreja? Sim, Jesus, como Cristo amou a sua igreja, a sua noiva, nós devemos amar. Até que ponto Jesus amou? A ponto de se entregar. Aonde? Na cruz do Calvário. Se entregar, essa entrega foi até a morte. Até chegar a morrer pela sua noiva. Esse foi o tipo de entrega de Jesus. E o apóstolo Paulo aqui, ele chama o marido para amar a esposa a ponto de haver essa entrega, esse tipo de entrega, a ponto de morrer por ela. Se sacrificar, né, para o bem da sua esposa. A ponto do sacrifício. Jesus chegou a esse ponto. Infelizmente, alguns casamentos não chegam nem a ponto de se entregar, nem de uma forma rasa, que dirá a ponto de ir na profundidade de chegar ao sacrifício. Existem maridos que não se sacrificam pelas suas esposas, que não se entregam pelas suas esposas. Pelo contrário, existem esposos, maridos que querem que as suas esposas façam esse tipo de papel. As esposas cheguem a se sacrificar. Isso é uma inversão daquilo que Jesus diz. Quem tem que se entregar e sacrificar é você, esposo. É o marido que faz isso, a ponto de morrer por ela. Eu contei um caso aqui, eu sempre conto esse caso uma vez. Eu não sei se eu já contei nas lives aqui, eu acho que eu devo ter contado, ou não sei, mas uma vez eu estava esperando um casal para aconselhamento e eles ligaram, né? Eles estavam discutindo muito. E eu estava no meu gabinete, no escritório, esperando o casal chegar. Aí, de repente, o casal entra. E eles entraram já brigando, já entraram discutindo. E eu achei aquilo estranho, nunca tinha acontecido aquilo, né? Eles entraram discutindo e aí eu perguntei o que estava havendo. A mulher, especialmente, estava muito nervosa. E aí ela falou, olha, o que aconteceu? A gente estava chegando, estava ali no estacionamento ali embaixo, e de repente chegou um cara com um canivete e pedindo para eu passar a bolsa. Eu passar o dinheiro, né? A bolsa com dinheiro, me apontando o canivete. O meu marido olhou para ele assim, esse indivíduo aqui, não falou o marido não, falou esse indivíduo aqui, ao invés de entrar na minha frente para me proteger, ele me colocou na frente dele. Ele me puxou e me colocou na frente dele, com medo do ladrão. A discussão foi muito grande, foi intensa, assim, parecia meio cômico no começo, mas a discussão foi acalorada, foi bem acalorada. E
você vê o marido que deveria se colocar na frente, se sacrificar pela sua esposa, agora está botando a esposa na frente do canivete, pedindo, né, quase que uma atitude de pedir para que ela se sacrifique por ele. Nós, maridos, somos chamados ao sacrifício pessoal. Se alguém vai ficar no prejuízo, é o esposo e não a esposa. Se alguém tem que se sacrificar, é o esposo e não a esposa. Se alguém, vamos dizer assim, vai comer a melhor parte do bife, é a esposa, não é o esposo. Se alguém vai ficar no melhor lado da cama, é a esposa, não é o esposo. O marido se sacrifica. Né? Se alguém vai ter as melhores coisas, o melhor ângulo do sofá para ver televisão, é a esposa, não é o esposo. Mas isso não é a esposa que vai defender essa posição, né? Essa deve ser a atitude do marido, mas a esposa não reivindica isso, né? A gente vai ver já que ela, em submissão e respeito, ela obedece, respeita a direção do marido, né? O problema é que a gente vê, na boa parte dos casamentos, as esposas se sacrificando pelo esposo e ela se entregando por ele. E a gente não vê em contrapartida, ele assumindo a frente, dizendo não, quem vai ter o melhor aqui é você e não eu. E é preciso haver essa entrega. Se alguém vai ficar cansado, deve ser você, esposo, e não sua esposa. Nós devemos nos entregar por ela. Jesus fazia isso. Jesus fez isso pela sua igreja. Jesus, a Bíblia por várias vezes diz que Jesus se sentiu cansado, mas mesmo apesar do cansaço, Jesus se entregou por aquelas pessoas que estavam aflitas. Ele continuou. Se alguém vai dormir por último, é a esposa, é o esposo, não é a esposa. Quem tem que apagar as luzes da casa é o esposo. Quem tem que ver que se as portas estão todas fechadas é o esposo e não a esposa. É esse tipo de entrega, a entrega do dia a dia, que deve ser feita pelo esposo e não pela esposa. Então, primeira coisa, como o marido vai amar, como Cristo amou a igreja, é desse jeito, é se entregando, se sacrificando. Mas o apóstolo Paulo fala de uma outra forma, ele fala também do amor que santifica, não só do amor que se entrega, mas do amor que traz santidade para dentro do casamento. Olha o verso 26. Nós ainda estamos em Efésios 5, tá? Efésios capítulo 5. Sim, o apóstolo Paulo, ele é continuidade do 25, que diz que é para os maridos amarem suas esposas como Cristo amou a igreja, se sacrificando, se entregando por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da palavra, por meio da lavagem de água pela palavra. Então ele se entrega em sacrifício e ele santifica, né? Jesus faz isso e o marido deve agir como Jesus, né? Então Jesus se entrega nesse sacrifício e esse sacrifício leva à santificação da sua esposa. Deixa eu te dizer uma coisa. Através da palavra, né? Através da lavagem da água pela palavra. Deixa eu dizer uma coisa, a responsabilidade pela vida espiritual, não só da sua esposa, mas do seu lar, é de você, esposo. É o marido. O marido é que deve estar à frente. Não, vai fazer culto doméstico, quem tem que ministrar a palavra é o esposo. É ele que vai ministrar ali, que vai liderar o culto doméstico. Mas a gente, às vezes, permite que as esposas liderem essa parte, porque a gente
Tá cansado, Tá isso aí, cansado. deixa a educação, É. essa parte deixa com ela. Tô muito cansado. Agora deixa eu te dizer uma E coisa. essa parte do cuidado espiritual também é um sacrifício, exatamente pela rotina em que vivemos. Ela acaba se tornando um sacrifício porque, como não é priorizada, é feita sempre com o resto do tempo, ela se torna muitas vezes um peso na vida de muitas famílias. Não deveria ser assim, né? Deve ser prioridade, deve ser tratado com uma questão de prioridade mesmo e de qualidade, né? Porque é o que importa e é o que vai restar de tudo que vivemos. Isso. Deixa eu dizer uma coisa muito séria aqui. É certo que a sua esposa, ela tem a individualidade dela e ela vai responder pelos pecados dela, não é? Ela vai responder por aquilo de bom e de ruim diante de Deus. É certo que ela tem a sua individualidade, mas quando Deus for cobrar a responsabilidade pela vida conjugal, Deus vai cobrar do esposo, do líder. A espiritualidade da casa, da sua mulher, dos seus filhos, Deus vai cobrar de você, marido. Lá em Gênesis você vê Deus chamando Adão para conversar. A Eva pecou, os dois pecaram, mas Deus não chamou a Eva, chamou Adão para conversa, né? Isso. Ó, Adão, onde estás? Onde é que você está? Chamou Adão por quê? Porque é o líder. Ele era o responsável pela vida espiritual da sua esposa, e Adão fracassou. E muitos maridos têm fracassado pela vida espiritual, não têm sido responsáveis pela vida espiritual, não só da esposa, mas da casa. Sendo responsável, como? Sendo exemplo. Em primeiro lugar, sendo exemplo. Exemplo de espiritualidade. Depois é preciso liderar essa parte espiritual da casa, do lar. Faça o culto doméstico. Né? Leia a Bíblia com sua esposa, com seus filhos, ore com eles. E quem tem a responsabilidade disso é o esposo, é o marido, é o líder. Mas a gente vê os maridos delegando isso. A desculpa é sempre do cansaço, de quem tem muitas outras coisas para fazer, muitos afazeres. Olha, se você não reservar uma hora no seu dia para fazer isso com a sua família, você pode ter certeza, nada que você fizer vai prosperar. Porque Deus nos deu a nossa família, a nossa casa, como nosso primeiro ministério, como nosso primeiro a fazer, é o nosso lar. Então, preserve isso, dê prioridade a isso. Você que é esposo, você que é marido. Isso também não significa que se o marido estiver viajando ou se ele tiver, sei lá, uma reunião, alguma questão extra para resolver fora de casa e vai chegar a hora que os seus filhos precisam dormir, para que não fique sem ter o culto doméstico, você, esposa, pode assumir essa responsabilidade nesses momentos, nesses dias, né, de imprevistos. Mas isso não significa que vocês não podem ter um tempo, vocês dois, de leitura da Bíblia e oração quando ele chegar. Ainda, não só como amar a sua esposa, deve amar como Cristo amou, mas deve amar também, segundo o apóstolo Paulo, como ama o seu próprio corpo, como ama a si mesmo. No verso 28 e 29, o apóstolo Paulo fala disso. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Isso. E como deve amar como a gente ama o nosso próprio corpo? Como?
O apóstolo Paulo diz assim: em primeiro lugar, você não odeia. Não é? Você não odeia o seu próprio corpo, a não ser que você esteja completamente desnorteado mentalmente. A não ser que você tenha algum problema mental seríssimo, é que você está aí se cortando e se mutilando. Ninguém odeia o seu próprio corpo. Mas nós amamos os nossos próprios corpos. Não é? É certo que tem alguma coisa ou outra que a gente não gosta, né? Na gente, às vezes é o nariz, né? Às vezes é o cabelo, sei lá, o braço. A gente, talvez, tem gente malhando aí porque quer ficar mais fortezinho e tal, mas sempre em amor a si mesmo. É por amor a si mesmo. Ninguém odeia o seu próprio corpo, diz o apóstolo Paulo. Então, o marido deve ser assim. Ame a você como você ama a si mesmo. Por quê? Porque você não se odeia. Não é? Você não se odeia. E você deve amar a sua esposa exatamente desse jeito, não odiando. Não odeie a sua esposa. E às vezes a gente vê maridos nutrindo assim, um rancor muito grande pela esposa. Porque tudo isso que o apóstolo Paulo coloca aqui não é também não existe condição, né, para agir dessa forma, para o marido exercer a sua função de acordo com a palavra de Deus. Não tem uma condição. Não é se a esposa te respeita, você age assim. Se ela não te respeita, então você está livre de agir dessa forma. Não existe essa condição. É para ser assim, é direção de Deus, é vontade de Deus que seja dessa forma. Até porque Cristo, ele nos amou incondicionalmente. O apóstolo Paulo mesmo diz na carta aos Romanos que ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Não esperou a gente ficar bonzinho para nos amar. O marido deve amar a esposa incondicionalmente. Ela sendo boa para ele ou não. Ela fazendo o que ele deseja ou não. O que ele gosta ou não. Ela sendo respeitosa e submissa ou não. Ou não, certo? É incondicional. O amor de Cristo pela igreja, ele é incondicional. Se Jesus nos amasse de acordo com aquilo que nós fazemos, nós todos estaríamos perdidos, porque somos pecadores. Mas ele nos ama incondicionalmente. E aí é exatamente esse amor que deve brotar no coração do esposo. E se não existe, ore, peça a Deus que coloque no seu coração, que produza esse amor no seu coração. Uma outra coisa, como amar a sua esposa no seu próprio corpo, é alimentando. O apóstolo Paulo fala assim: ninguém jamais odiou sua própria carne, antes a alimenta. Alimento é provisão. Alimentar a sua esposa provendo para ela. Não, aí quando a gente fala de alimento aqui, a gente está falando do alimento em todos os sentidos, tá? Nós estamos falando de alimento espiritual, nós estamos falando de alimento físico, né? A gente fala de alimento sexual, nós falamos de alimento moral, ético, é alimento em todos os sentidos. Então, o marido, segundo o apóstolo Paulo, ele deve amar a sua esposa e alimentá-la. Alimentá-la espiritualmente, moralmente, sexualmente, fisicamente, em todos os sentidos. É você, marido, que tem a responsabilidade de amar a sua esposa e alimentá-la. Mas o que a gente vê são muitas esposas raquíticas espiritualmente, raquíticas emocionalmente, raquíticas até fisicamente. O marido não provê o alimento em todos os sentidos. E aí
Isso é falta de amor, diz o apóstolo Paulo. É preciso amar a ponto de alimentar. Ainda uma outra coisa, a última coisa que o apóstolo Paulo fala aqui é cuidar, é o cuidado. Amar como ama o seu próprio corpo, por quê? Porque você cuida, você alimenta lá no verso. Alimenta e cuida dela. E cuida dela. Como também Cristo faz com a igreja. Isso aí, cuidado, ter cuidado com ela. É interessante esse termo do cuidado aqui, e é um termo usado para aquecer, né? Nessa época aqui, nesses locais, fazia-se muito frio, de neve, né? Tinha época de neve. E o apóstolo Paulo usa esse termo de aquecer aqui. É aquele cuidado. Mais ou menos dizendo assim, o marido passa o frio, mas a esposa não. Ele é que aquece ela. Esse é o cuidado. Nós devemos cuidar das nossas esposas. E o que, infelizmente, é outra coisa. A gente vê muita esposa mal amada, mal cuidada, maltratada, e isso eu estou falando no sentido espiritual e no sentido emocional, porque às vezes a gente vê uma esposa muito chique, com as roupas, né, impecáveis, as joias. O estereótipo está ótimo, né? O exterior está perfeito, né? Está perfeito. Mas quando a gente vai conversar e quando a gente vai aconselhar o casal, a gente vê uma esposa maltratada, a gente vê uma esposa muito mal cuidada. Desnutrida, né? Não há esse aquecimento do esposo para com a esposa. Então, o marido deve amar. Como? Como Cristo amou a igreja, como ele ama a si mesmo. Mas também existe o outro segredo. O primeiro segredo é o amor. Existe o outro segredo para o seu casamento superar os conflitos. O outro segredo é o respeito. E aí, uma palavra direta para esposas. Porque o apóstolo Paulo fala sobre isso. E a esposa, no final do verso 33, e a esposa respeite ao marido. Respeite ao marido. E o apóstolo Paulo fala de um aspecto aqui. Respeite ao marido como? Ele fala de uma coisa, como líder. Como liderança da casa. Eu gosto de fazer a diferença de líder para chefe, tá? Porque algumas pessoas acham que o apóstolo Paulo estava falando de chefia. Não está falando de ser chefe, está falando de ser líder. O chefe, ele manda e o funcionário obedece, não discute, não pondera, não faz nada, ele só obedece, ponto. Mesmo que aquilo esteja errado, mesmo que aquilo não faça nenhum sentido, mesmo que ele discorde daquilo, ele tem que fazer. Por quê? Porque foi o chefe dele que mandou. O líder não. O líder, ele lidera a pessoa que faz junto. Ele lidera pelo exemplo. Ele vai junto na caminhada. Ele aceita ponderações e ele sabe tomar decisões em conjunto. Apesar de que é o líder que toma a última decisão, né, que dê a última palavra, mas ele toma as decisões ouvindo os seus liderados. Não é com autoritarismo, né? Não é uma ditadura, né? É uma decisão tomada e ponderada em conjunto, né? Mas a palavra final, mesmo que essa equipe, né, que essa esposa e talvez até já os filhos, né, Marcos, participem,
a palavra final vai ser dele, né? Mesmo que os outros não venham a chegar num acordo de unanimidade, né, naquela decisão. Olha o verso 22, leia aí para nós, 22, 23. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Isso. A mulher deve respeitar, a esposa deve respeitar o marido como líder. Como líder, que tipo de líder é esse? Que tipo de liderança é essa? Primeiro, como líder espiritual da casa. Como líder espiritual dela, da esposa. No verso 26, o apóstolo Paulo fala dessa liderança espiritual do esposo. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Você está vendo aqui que a ação do marido santifica a sua esposa e a purifica pela palavra, né? Pela palavra de Deus, não a palavra dele. A palavra aqui é a palavra de Deus. Então, e nem poder dele algum, né? Mas pela ministração da palavra e pela prática, né, da palavra de Deus pelo marido. Liderança espiritual. A mulher precisa respeitar o marido como liderança espiritual. Olha, a gente já viu assim muitos desastres em casamentos em que as mulheres não respeitam seus esposos como liderança espiritual. É muito triste. E assim, não vou nem dizer que a culpa é da mulher, a culpa é do homem. Tá? Infelizmente, nós temos uma crise de liderança. Uma crise de liderança. Deixa eu mostrar um livro aqui, ó. Vamos fazer propaganda, não, vou mostrar um livro aqui. Esse livro, O Marido Federal, de Douglas Wilson. Você que é esposo, leia esse livro. A Liderança Bíblica no Lar. Você que é esposa, compre esse livro aqui para o seu esposo e dê de presente para ele. Fala, olha, o pastor Marco Gruvira indicou isso aqui para você ler. Pode falar. Isso aqui é fantástico. Nós temos uma crise de liderança. E pior, os filhos homens, meninos, estão sendo criados para abdicar dessa liderança. Estão sendo criados hoje em dia para não assumir a liderança da casa. Isso tem sido um desastre nos lares. Mulheres que se impõem porque os seus maridos não se retraem, não assumem a liderança. Ela assume a liderança espiritual da casa. Ou porque ela se deixou contaminar por esse conceito de empoderamento, né, da mulher, e ela começa então a achar que ela está em pé de igualdade em relação a isso também. Quando eu falo também, porque ela pensa que está em pé de igualdade em relação a várias outras coisas, né? Ela acaba se deixando levar pelos conceitos seculares, por aquilo que a sociedade, que o mundo está pregando, e não pelo que a palavra diz. Isso tem sido responsabilidade do marido, é um erro do marido, mas muitas mulheres não têm deixado, né? E aí eu não quero colocar a culpa só na mulher também, mas mostrar que existe o erro dos dois lados. Maridos que não estão liderando, mas mulheres também que estão dificultando ou impedindo essa liderança, por se posicionarem assim. E com isso eu não falo coitadinhos dos maridos que não estão conseguindo, né? Eles precisam também buscar em Deus essa liderança, né? A palavra de Deus diz lá na carta de Pedro que, porque você pode estar ouvindo aqui essa live e falar assim, não dá nem para mim, não dá nem para eu continuar assistindo a live, primeiro que meu marido não é crente, ou segundo porque ele não está nem procurando nada, ou vice-versa, né? Minha esposa nem acredita em nada disso, imagina, nem lê a Bíblia, mas o apóstolo Pedro diz que o seu comportamento, o seu viver,
que vai demonstrar um temor a Deus, obediência e temor a Deus, vai atrair o seu cônjuge. Vai atrair o seu cônjuge para o Senhor. Então é questão de tempo, de paciência, de fé, de obediência, né? De humildade em viver aquilo que Deus quer que vocês vivam como casal. Talvez você esteja vivendo sozinho essa parte, sozinho ou sozinha, mas não desista por isso. Creia, porque a palavra de Deus diz que o teu proceder cheio de temor ao Senhor vai atrair o seu cônjuge para o Senhor. É lógico que nós estamos, quando a gente fala em respeitar a liderança do seu esposo, nós estamos entendendo que nós estamos falando aqui para um casal que os dois são cristãos, tementes a Deus, não é? Nesse tipo, se o seu marido, eu sou cristão, temo ao Senhor, mas o meu marido é macumbeiro, né? Meu marido quer que eu vá no centro de macumba bater tambor. Então eu devo respeitar a liderança espiritual do meu marido e ir para o centro de macumba bater tambor? Não. Meu marido é poliamor, eu devo então aceitar um sexo a 3, a 4? Lógico que não. Lógico. A Bíblia diz aqui, no final do verso 22, mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Certo? Então, é de acordo com aquilo que a palavra, que o Senhor diz na sua palavra. Agora, se o seu marido quer que você vá no centro bater tambor, você vai dizer para ele que você não faz isso, que você adora um único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, mas você não precisa de respeitá-lo por isso. Não é? Você não precisa tratá-lo com desrespeito. Como a Ângela disse aqui, lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3, ele fala: mulheres, ganhem o marido de vocês pelo procedimento de vocês. Cheio de temor a Deus. Cheio de temor a Deus. Ganhe pelo procedimento. Você não precisa aderir à liderança espiritual do seu marido se ele não for temente a Deus, mas você também não precisa de respeitá-lo. Você precisa agir com respeito até que ele se entregue ao Senhor. E aí sim ele assuma a liderança espiritual sobre a sua vida. Segunda coisa de líder é ser como liderança funcional. O que quer dizer isso? Como é que a casa funciona? É preciso respeitar o seu marido como liderança funcional da casa. Certo? Como é que a casa vai funcionar? Ou seja, os planos da casa. O Marcos não está falando do que precisa comprar no supermercado, quais são os ingredientes dos almoços da semana, o local onde colocar o sofá, com a disposição dos móveis. Não é disso que ele está falando, né? Não. De como fazer a faxina. Não é disso que ele está falando. Eu estou falando dos planos, como é que a casa vai, em torno do que a casa vai gerar, quais são os sonhos, quais são os planos, quais são os objetivos da casa. Aí o apóstolo Paulo usa uma expressão lá no verso 23, ele diz assim: sejam submissos ao próprio marido, como é que é? 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Isso. A cabeça, ele usa essa expressão, né, de cabeça. Na cabeça está o quê? Está o cérebro. Daqui parte o comando para o corpo. Por isso que o Paulo usa essa expressão, o cabeça da mulher. Porque daqui do cérebro é que parte o comando. São as... Eu não sou muito bom nisso, é melhor que eu nisso. Mas as terminações nervosas, né? Não sei o que é. Mas aqui partem esses comandos para que a minha mão se mexa, para que os meus lábios se movam. É do cérebro, é da cabeça. E aí ela diz assim, o apóstolo Paulo diz, ele é o cabeça. É ele que vai dizer para onde o lar está indo ou para onde
Ele, novamente, vamos repetir aqui, ele é o líder, e o líder aceita sugestões, o líder planeja juntos, mas na hora de decidir, né, quando quer ir para o lado, o outro quer ir para o outro, na hora de decidir, quem decide é o esposo. E ele vai arcar com as decisões diante do Senhor, com a responsabilidade das decisões dele. Ainda, no verso 27 tem uma outra expressão aqui, quando ele fala que ele lava por meio da lavagem da água, né, da palavra, para apresentar. É o marido que tem a responsabilidade de te apresentar, esposa. Então, ele é líder. Ele é o líder. É o líder que apresenta os resultados. É o líder que vai falar o relatório daquilo que ele fez, daquilo que ele não fez. É ele que vai te apresentar. Então, ele precisa tomar as decisões. Mas o que a gente vê é o contrário, né? Nós vemos lares em que as esposas não respeitam o marido nas suas decisões. Quantas vezes o marido, nós vemos isso, é a discussão de casais que a gente atende, o marido toma uma decisão, a mulher faz completamente o contrário. Ou por já saber qual vai ser a direção do marido, ela faz diferente, mas ela acha que ela não está desrespeitando porque ela faz escondido, né? Ela faz a coisa escondida e acha que por isso ela não desrespeitou. Muitas esposas entendem que o desrespeito é só no tete-a-tete, com palavras, com discussões. Mas quando eu sei que ele não concorda com alguma coisa e eu vou e faço aquilo, eu estou desrespeitando, né? Muitas acobertam, né, erros dos filhos para o pai não ficar muito bravo quando o marido é muito enérgico, né? E o contrário também é verdadeiro, né? Muitos maridos passam por cima de alguma direção que a mãe deu pro filho, alguma situação, e o pai, aí a mãe já disse não, o pai vai lá e fala que pode. Só que ele não sabia que a mãe já tinha dito, né? Os filhos muitas vezes aproveitam, no pecado deles agem assim, mas há maridos que também não se importam em passar por cima de uma direção dada pela mãe e de algumas circunstâncias que muitas vezes ele não está sabendo, ele não estava em casa, ele não viu o que aconteceu, né? Mas isso não é ser líder, né? Isso não é ser líder. O líder não passa por cima de decisões. Ele vai procurar saber o que aconteceu antes, ele né? vai conversar, ele vai ponderar, né? Ele vai entrar num acordo. O líder não é chefe, o líder não fica impondo a sua vontade. E quando a mulher passa por cima de decisões do marido, quando ela não respeita a direção que o marido deu, a decisão que ele tomou, ela está agindo com desrespeito. E isso vai acabar muito mal. Então, nós gostaríamos de falar isso nessa live hoje. Esses 2 segredos de um casamento que supera os seus conflitos. Amor e respeito são os segredos. Deus abençoe vocês. Deus abençoe, derrame graça, misericórdia, porque tudo isso não é fácil, né? Nós somos pecadores que dissemos sim um para o outro. Então precisamos da graça, da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, para que a gente possa obedecê-lo e glorificar e exaltar o nome do Senhor através das nossas vidas e do nosso casamento. Que Deus abençoe sua semana, seu dia. Fique na paz de Jesus. Deus quiser, amanhã a gente retorna pela manhã, tá bom? Fique na paz.